Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre edificação de concreto, onde nós temos aqui um pavimento e uma laje de cobertura e uma escada que é raro de se ver por aí. E alguns, quando a veem, ficam pensando, poxa, como é que fica as tensões que ocorrem nela, né? O que que acontece quando você simplesmente tira os apoios? Seja aqui no fim dela, no patamar, ou seja aqui no intermediário entre os lances e deixa no patamar em balanço. Essa escada acontece. Ah, Existem por aí calculistas que fazem, projetos e clientes que pedem, dá um arrojo arquitetônico muito interessante e muitos engenheiros não entendem ainda o que acontece com essas escadas. Muito bem, farei essa análise utilizando o meu software, SIA Engineer, para a determinação dos esforços atuantes. Eu tenho aqui o meu modelo tridimensional, deixa eu voltar aqui para a minha estrutura, o meu modelo tridimensional aqui, onde já coloquei os meus carregamentos e eu já também fiz todas as combinações. Na verdade, ele faz a combinação de estado limite último e serviço automaticamente. Já está pronto aqui para analisarmos os resultados. Muito bem, eu quero começar falando o seguinte: colunas. Nós não entendemos às vezes por que coluna de canto é um pouco mais chato e envolve outros aspectos para serem analisados. Então eu vou explicar para vocês mostrando as tensões que acontecem na coluna. Eu não quero nesse caso meu objeto inteiro, minha obra inteira, mas eu quero somente ver as tensões que estão acontecendo na minha coluna aqui de canto. Perceba o seguinte: eu tenho uma viga que chega nesse sentido aqui e a outra que chega, mas nenhuma continua, não existe uma continuidade. Isso promoverá um pico de momento negativo aqui e outro pico de momento negativo aqui. Vou mostrar para vocês que isso é verdade. Se eu pedir aqui na minha viga o meu momento para estado limite último, combinação, em torno de y, tá pequenininho, deixa eu aumentar aqui para aparecer, é exatamente isso daí, ó. Então a flexão nessa viga aqui promoverá um momento máximo negativo aqui, que na face externa aqui deste lado tenderá a rotacionar isso, porque é uma ligação rígida. Consequentemente, tracionará aqui. No outro sentido, acontece a mesma coisa. Vou colocar só ele para não ficar muitas informações aqui. Opa, selecionei errado. Percebam que eu tenho outro pico de negativo aqui, que essa face aqui externa também tenderá a rotacionar, tracionará por causa desse pico de negativo. Isso explica, né, as minhas tensões que ocorrem nessa minha coluna. Aqui está um pouquinho exagerado a deformação. Então, como é uma flexão composta, ou seja, em torno dos dois eixos da nossa coluna, eu vou ter um pico de tração aqui, justamente nessa quina. Tá? Então, por isso que pilar de canto é um pouquinho mais chato de você dimensionar. Agora, se eu pedir aqui as minhas tensões desse pilar aqui de extremidade, ele terá a característica em torno de um dos eixos, ele tem uma viga continuando. Então, isso fará com que as minhas tensões tenham uma outra característica aqui. Eu vou ter um pico de negativo aqui, mas também terei um pico de negativo vindo dessa outra viga. Então existe uma simetria aqui dos esforços e isso reduzirá a minha flexão na minha coluna. Deixa eu pedir aqui as tensões, vou pedir só dele. Como nesse sentido aqui eu não tenho uma continuidade, acontece que toda a minha face externa aqui do meu elemento estará tracionando por causa disso. Agora, no outro sentido, como a viga contínua, se eu pedir o momento aqui desses elementos, eu quero da minha viga e também da minha viga do lado de cá. Deixa eu pegar a viga aqui e a viga aqui. Se eu pedir o meu momento em torno de y, aumentar um pouco aqui o resultado e vou colocar somente no meu elemento, senão tem muitos resultados ali. Perceba que existe uma compatibilidade de momentos negativos aqui, e isso resultará na predominância de esforço axial aqui nesse sentido. Tá? No outro sentido não, tem uma ocorrência de flexão por causa da não continuidade do elemento.
Na coluna central, eu tenho a continuidade nos dois sentidos. Então, consequentemente, isso reduzirá as minhas flexões aqui na cabeça da minha viga. Só que aqui não vai dar exatamente com baixa flexão, porque eu tenho a minha escada lá do outro lado, mudando a rigidez do conjunto inteiro. Tá? Então eu tenho aqui, como a minha escada está puxando tudo isso, né? Está puxando todo esse conjunto, aqui está tracionando, tá vendo? Mas se não houvesse a escada aqui em uma bissimetria dessa edificação, a flexão que ocorre aqui ela é baixa. Ocorre, sim, ocorre, devido a excentricidades, análise de segunda ordem, que eu não estou fazendo aqui nesse meu modelo, mas ela ocorre. Ok? Bom, essa é a consideração sobre colunas que eu queria fazer. Agora eu vou partir para a minha escada. Eu vou pegar e vou primeiramente isolar a minha escada. Vou pedir aqui somente os meus layers, né, que são referentes à minha escada. Vou filtrar e vou deixar isolado aqui. Agora, para a minha tensão que ocorre na estrutura, eu vou pedir somente da escada. Bom, a minha escada é o seguinte. Ela está engastada nessa viga aqui, tá? E ela está em balanço, e ela está engastada aqui no piso, na cabeça desse bloco e também aqui no piso. O que acontece? Nesse primeiro lance de degraus, ela está pendurada. Perceba que aqui é uma tensão alta, né? Se for um C30, meu FCK é de 30 MPa, e nem não estou falando do FCD, é FCK. Isso vai cair quando passo para FCD, mas mesmo assim, concreto não resiste à tração como a compressão. Vocês já sabem disso, a tensão, a resistência de tração até plastificar ela é muito curta, muito baixa, em torno de 3, 4 MPa. Então nós temos que reforçar bastante com a armadura aqui para suportar essas tensões de tração. A hora que chega aqui no nosso patamar, isso acontecerá o seguinte, perceba que ele vai rotacionar aqui, imaginando um eixo aqui, ele irá rotacionar e comprimirá esse conjunto de degraus aqui embaixo. Então está pendurado, de modo simples, está pendurado em cima, no lance de cima, e comprimido no lance de baixo e rotacionando aqui. Este é o comportamento que acontece geralmente aí em escadas em balanço. Eu estou curioso agora com essa viga aqui, que ela está bastante carregada, então ela consequentemente vai sofrer uma torção aqui, mas também um acréscimo de momento fletor em torno de Y. Então eu vou pedir o momento dela aqui. Percebam que, olha, que engraçado, que interessante o gráfico de momento dela. Né? Então temos um pico negativo aqui, e era para ter um pico negativo aqui também. Só que, como isso aqui está pendurado, inverteu-se tudo aqui na minha face. Então a face inferior da minha viga está também aqui tracionada. Então inverte-se o comportamento normal da viga por causa disso. Se eu pedir aqui dessa viga aqui, vocês vão perceber que é um pouco diferente. Ó, é claro que tem uma rigidez global aqui envolvida, então isso explica a variação de picos de negativo aqui. Mas aqui já se alterou o comportamento por causa da escada que está pendurada. Mas, via de regra, este vão aqui fica tracionado de lance e esse vão aqui fica comprimido. E esse é o comportamento aí geral que nós temos sobre essas escadas em balanço para edificações aí que assistimos aí por aí nas nossas estruturas. Bom, é isso que eu queria falar sobre escadas, pessoal, em balanço, e até o próximo vídeo.